Tá de verbo aqui, né? Vou botar morávamos, porque o verbo estar é um verbo irregular, né? Vou botar aqui, ó, morávamos, tá? Basicamente a mesma ideia, só troquei por um verbo regular, tá? Para poder explicar para vocês direitinho. Então, aqui eu tenho, né? Professora, eu sei que essa palavra é um verbo. Por quê? Porque ela me indica uma ação, né? A ação de morar, né? Então, vocês vão muito pela ideia quando vocês vão identificar no texto. Mas, além disso, né? Como eu havia falado, a gente tem a estrutura da palavra que me indica também, que me diferencia do nome. Então, aqui eu sei que é um verbo, né? Se eu for analisar a morfologia dessa palavra, eu sei que ela pertence a um grupo dos verbos, mas também ela tem uma estrutura que é basicamente, né, composta por uma desinência diferente, tá? Por que eu estou falando isso, né? Os livros de vocês, né, o livro de vocês nas gramáticas também a gente vai encontrar, né, e alguns livros também, para os verbos regulares, né, digamos assim, né, ou para que a gente consiga identificar o radical, né, como é que a gente faz para identificar o radical do verbo? A gente vai na origem do verbo, na sua forma no infinitivo. Então a gente vai lá, pega ele no infinitivo, né? E aí a gente retira a vogal temática e o R, que é a desinência de infinitivo, né? Então aí, por exemplo, morávamos, se eu for colocar o verbo morávamos no infinitivo, como é que vai ficar? Morar, né? Ó, a gente tem morar, vem do verbo morar, certo? É a forma que é apresentada no dicionário também. Então, como é que eu faço para extrair o radical dessa palavra? Então, a gente coloca o verbo na sua forma no infinitivo, a gente retira a vogal temática, aquela que indica um tema, que indica a conjugação, tá? Essa vogal aqui, ela vai me indicar a conjugação a qual o verbo pertence, tá? E o Rzinho, que é a desinência de infinitivo, tá? Nos verbos. Então, aqui, ó, retirando a vogal temática e a desinência de infinitivo, eu tenho radical. Ah, professora, isso aqui é dos verbos regulares, tá, gente? Ah, professora, mas tá, beleza. Então, aqui, ó, eu sei que o meu radical é mor. Ó, eu sei que o meu radical é mor. Então, até aqui, essa parte vai ser invariável. Ou seja, ela não vai mudar. Então, se eu declinar, né, se eu colocar esse verbo, né, em todas as conjugações, em todos os tempos verbais, o radical vai ser sempre esse. Então, o que vai mudar aqui, né? O que vai se flexionar? Essa parte aqui, ó. Vamos. Certo? Então, essa parte aqui vai me corresponder à flexão do meu verbo. Percebam em oposição ao lobo, né? Que eu coloquei na primeira parte do vídeo. Bom, se eu quiser fazer, né? Se eu quiser identificar o radical do verbo, né? É só colocar na sua forma infinitiva, extrair a vogal temática e a desinência, né, de infinitivo, que eu já consigo identificar o meu radical. Então, aqui, professora, aqui eu já tenho uma flexão, uma parte flexionável, né? Eu tenho uma desinência. Eu tenho as desinências, na verdade, que eu tenho mais de uma aqui, certo? Então, o que eu vou fazer então aqui, né? Eu vou pegar, na verdade, né? Pela lógica, né? E aí tem um livro, eu esqueci o nome do autor agora, tá? Mas ele tem uma fórmula, ele apresenta uma fórmula, o livro é sobre morfologia. Ele apresenta uma fórmula em relação à estrutura do verbo, basicamente. Então, ele fala assim, a estrutura do verbo, né,
ela vai ser composta. Aí ele faz uma espécie de equação. O verbo, né, é formado, aí ele fala, pelo radical mais a vogal temática mais, né, a desinência modo temporal mais desinência número pessoal. Então aqui o verbo todo, né, ele é o que a gente chama de, ele fala, essa parte aqui é formada pelo tema e essa parte aqui é formada pela flexão, né? Parte do tema e flexão. Então aqui eu tenho radical, a vogal temática, mais desinência modo temporal, desinência número pessoal, né? Essa vogal temática ela também fica a parte aqui, né? Bom, se a gente for aplicar essa estrutura aqui, né? Essa equaçãozinha, nesse verbo aqui, por exemplo, morávamos, né? O que a gente vai ter? Ah, professor, eu já tenho radical. O radical é mor, certo? O que mais eu vou ter aqui? A vogal temática. A vogal temática que vai me indicar a conjugação a qual esse verbo pertence, o tema, a conjugação a qual esse verbo pertence. Então eu tenho lá, qual vogal temática que eu tenho aqui? É o A, né? O A que me indica que ele é de primeira conjugação, né? Depois, desinência modo temporal, tá? Aqui, né, no caso, no verbo, né, desinência modo temporal, que indica tanto o modo quanto o tempo. Lembra que eu falei que eles ficam juntinhos, né? Indica tanto o modo quanto o tempo, né? O vá, no caso aqui, e a desinência número pessoal é o mos, né? Então, pela essa lógica aqui, né, eu tenho essa estrutura aqui. Esse desinência modo temporal vai me indicar o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Pretérito imperfeito, né, do indicativo. E o mos, número pessoal. Então, qual é a pessoa que está aqui, né? Primeira pessoa do que? Do plural. Indica tanto o número quanto a pessoa, né? E aqui a vogal temática vai me indicar que ele pertence, esse verbo pertence à primeira conjugação, que é aquela primeira conjugação, né? Então, em relação às conjugações, eu tenho né? A primeira conjugação com os verbos em AR. A segunda, professor, eu sei que os verbos que terminam em ER e em OR também, por conta da origem latina do verbo poer. O verbo poer, né? Ele é o mesmo que o verbo por, né? O que a gente tem hoje. Porque houve uma queda, né? Pela história do latim, né? Houve essa queda aqui do e aí a gente tem o que nós conhecemos hoje pelo verbo por e seus derivados, tá? A gente tem por, compor, repor, né? A gente tem os derivados do verbo por. Então, por isso que ele está dentro do grupo da segunda conjugação, porque por causa da sua origem do verbo latino, né? Terminado em ER. Então, aí, por conta disso, ele pertence também à segunda conjugação, tá? E a terceira conjugação, né? Que é para os verbos em tema em IR, né? Então, a vogal temática vai indicar a qual conjugação pertence esses verbos, né?
E aí o radical é aquela parte que não se flexiona. Então, se a gente for, né, ver, né, pela estrutura, é uma estrutura diferenciada do nome, né? Ao passo que o nome indica uma flexão de gênero e de número, eu tenho aqui o verbo que me indica uma flexão que tem como, né, dentro dessa parte que se flexiona, as desinências que me indicam o modo e o tempo verbal, que me indicam a pessoa e o número, e além disso a vogal temática dentro disso tudo, junto ao radical. Tá bom, gente? Então, beijos, até mais.